E aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Grande abraço para você que acompanha nesse momento o canal do Repórter Paulo de Tarso aqui na internet. Se inscreva, mande para os amigos, mande para os grupos, para a família, para a turma do trabalho também, para os grupos dos times. Para você que é tricolor, mande aí para os grupos dos amigos corais, alvirrubro e também rubro-negro. Para você que torce para o América de Natal, para você que torce para outras equipes da Série D, da Série C, das divisões acima do futebol nacional, seja bem-vindo. Para você que aprecia o futebol mais raiz, vamos falar agora sobre a classificação do Santa. Classificação suada, claro, a cara do Santa Cruz ficou muito evidenciada ontem nesse jogo em Natal. A gente vai falar um pouco sobre o jogo e do que representa para o Santa esse acesso. Sobre o jogo, mais uma vez o Santa não foi legal, não foi um jogo tecnicamente bom do Santa, longe disso, principalmente no primeiro tempo. O América jogou no ataque, até pela necessidade da vitória, teve um pênalti marcado e desmarcado graças ao VAR, isso foi importante no jogo, para o Santa Cruz também respirar. Se o América abre o placar ali de pênalti, claro que também não dá para garantir que o pênalti vai ser convertido, afinal tem Rock Kennedy para salvar o Santa, não é verdade? Mas o América, primeiro tempo, foi melhor do que o Santa. Criou algumas oportunidades. É claro que o Rock não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo, mas o América com mais volume, alguns atletas do Santa mais uma vez muito mal. O Natan fez um jogo mais uma vez muito ruim. O Rodrigues entrou muito melhor no segundo tempo. Giovani limitou-se ao chute do início de partida, não mais do que isso. Decisões erradas, dribles errados, correndo muito errado, como se fala. Renato mais uma vez muito mal. E o Santa, que poderia ter entrado com um sistema de um meio-campo mais povoado, o técnico Marcelo Cabo, mantendo a sua convicção, preferiu manter a estrutura 4-3-3, variando para um 4-2-3-1. O Santa joga basicamente assim, vários times jogam assim no Brasil, 2 pontas mais abertos, 2 volantes, um meia e mais um camisa 9 na frente, centralizado. E o Tricolor produziu muito pouco no primeiro tempo, teve a chance do Galhardo, é bem verdade também. E eu até comentava lá no jogo, a gente na correria acabou não conseguindo gravar esse vídeo lá da Arena das Dunas. A gente na correria para terminar as coisas para o Jogo Aberto Pernambuco. Está gravando só hoje pela manhã, mas em tempo ainda de repercutir essa classificação do Santa. E o que ficou claro ao longo da competição é que o Santa não conseguiu recuperar o futebol do início. O Santa começou num ritmo e caiu de produção, perdeu muito esse fôlego. E com certeza muitos torcedores do Santa Cruz estavam com medo do Santa a essa altura não conseguir o acesso. Poderia não ter chegado nem nesse jogo do América. Tamanha dificuldade contra o Sergipe, não que tivesse que ter facilidade. Contra o Altos também, que mostrou muita organização, um time bem treinado pelo Gerson Testoni, que já não está mais no Altos inclusive. Mas o Santa foi dando sinais, porque isso é muito claro no futebol, os sinais para o bem ou os sinais para o mal. O Santa foi dando sinais que poderia perder o fôlego e não chegar no acesso. Houve esse receio, houve uma grande oscilação do Santa, mas ontem o próprio técnico Marcelo Cabo, no gramado, falou para a nossa reportagem, para o Jogo Aberto Pernambuco, o seguinte: que o vestiário do Horizonte foi determinante para o Santa virar a chave. Não que isso tenha feito o Santa voltar a jogar muito bem, porque o Santa continuou oscilando muito. O Santa não foi na reta final em nenhum momento o Santa da primeira parte da competição. Não foi. Mas no final das contas, o que vale é entender o regulamento, jogar pelo regulamento, ganhar em casa, empatar fora. Foi assim contra o América.
contra o Sergipe, perdeu fora, tinha que vencer a todo custo em casa, mas não o suficiente para vencer no tempo normal. Tivemos uma falha do Roquenid na ida, uma falha na volta, que poderiam custar caro para o Santa, mas houve a reviravolta no próprio jogador, no próprio Roquenid. Eu falava, ele foi de vilão a herói, e esse é o futebol, é a questão de ir do céu ao inferno e vice-versa, de forma muito rápida, e o Roquenid vivenciou isso. Mas para o Santa, ele conseguiu essa reviravolta, e para ele também. Se vocês perceberem, nos jogos contra o América, quando precisou ser exigido, eu já estou colocando aí uma sequência, né, o que resultou para o Santa pós Sergipe e pós Altos, a casca que o time ganhou, mas a confiança do Roquenid, que mostrou-se muito seguro, inclusive no jogo contra o Altos na Arena de Pernambuco, porque as falhas dele na fase final ficaram concentradas em 2 jogos, nos jogos contra o Sergipe, mas ele se redimiu contra o próprio Gipão nos pênaltis na Arena. Então ele já foi mais confiante, com a confiança mais elevada para o jogo do Altos, para os 2 jogos, porque ele também foi importante no Piauí e também na Arena de Pernambuco, porque o Altos em momentos foi melhor do que o Santa na Arena de Pernambuco, principalmente no primeiro tempo. E contra o América ele foi seguro no jogo de ida e no jogo da volta. Então um personagem a gente pode colocar que o Santa teve um ou mais personagens importantes nesse acesso. Eu vou falar do campo, mas também tenho que me ater aos bastidores do clube. Eu vou chegar lá, nessa questão mais da diretoria, nesse momento, que é a questão de dividir o mérito. Acho muito importante falar sobre isso. Mas ainda me atendo ao campo e ao Roquenid, personagem importante. Ariel, personagem importante na Arena de Pernambuco. Balotelli, personagem importante demais, o herói improvável na Arena das Dunas. Poderia ter sido ali entre aspas, vilão, porque pênalti pode não ser intencional, mas isso não impede que seja marcado o pênalti. Então, poderia ter sido ali para o jogador um peso se o pênalti não é desmarcado, mas houve o alívio, com certeza, do pênalti desmarcado, mas o gol marcado por ele, o herói improvável, Balotelli, que é um guerreiro em campo, muita raça e jogando machucado. Tem esse detalhe também, é um jogador que tem uma dificuldade técnica, isso aí é notório, não tem um passe qualificado, muito longe disso, não é o melhor passador do Santa, mas é muito guerreiro em campo, jogando machucado no sacrifício, foi pro jogo e tem jogado assim. Não sei se agora o Marcelo Capo vai dar uma segurada no atleta para que ele possa se recuperar, porque a essa altura o que vier é louco. Santa Cruz já subiu, Santa Cruz agora terá a semifinal contra o Maranhão e depois, se passar, a final contra a Barra ou Inter de Limeira. O que vier agora é lucro para o Santa, é renda, é a premiação pela vaga, é ser campeão da Série D, mas já subiu, então tá ótimo do jeito que tá. Então talvez até o Balotelli seja preservado, vamos colocar assim entre aspas, dessa reta final de competição, porque jogou machucado. Roquenid, outro personagem, e o Marcelo Cabo também é um personagem que poderia ter sido também responsável, porque a gente, é claro, quando não vence, quando o resultado não vem, sempre procura-se um culpado. O presidente pode levar a culpa porque tem a caneta, mas o técnico é quem escala, é quem treina, é quem coloca para jogar, é quem mexe. Então o Marcelo Cabo também poderia ter sido um personagem. Por que eu estou colocando isso? Porque
ele teve escolhas questionáveis durante a caminhada do Santa. E isso ficou muito claro. Escalações que não foram legais, decisões erradas, critérios questionáveis das escolhas que ele fez ao longo da competição, na fase mais importante, mas ao longo da competição também. Acho que ele deu sorte na arena no jogo de ida. Não gostei da estratégia inicial que ele adotou para o jogo nas dunas. Não gostei. Defendia um meio campo mais preenchido do Santa. Isso acabou não acontecendo. Mudou o sistema para o segundo tempo, quando ele colocou o Matheus Vinícius e soltou o próprio Matheus Vinícius, fazendo ali muitas vezes uma certa dobra com o Rodrigues. O Matheus Vinícius se lançou ao ataque em alguns momentos. O Santa ali, quando o Rodrigues avançava, era um ponta, e o Matheus Vinícius caía ali como se fosse um ala. Em alguns momentos ele fez isso no jogo. Mas a gente tem outros personagens também que foram importantes. O William Alves, muito importante nessa caminhada final do Santa na competição. O William Alves, que fez um grande campeonato pernambucano, e muito se questionava o fato dele ter saído do time. Isso aconteceu em um amistoso contra o Asa em Arapiraca, quando o então técnico Itamachule trocou o William pelo Eurico. O William foi para o banco. A gente achava que não seria definitivo ali, porque, enfim, amistoso é amistoso. Contra o ABC, já com o técnico Marcelo Cabo, continuou o Eurico junto com o Matheus Vinícius. E na reta final, Eurico e o William casaram muito bem. Eurico também fez uma grande competição. E o Santa teve os seus problemas, as oscilações, atletas que não renderam, os pontas, Renato, Giovani, Thiaguinho, oscilaram muito na competição. Renato não encaixou no Santa. Ele foi importante nos pênaltis que ele converteu contra a Sergipe e Altos, mas tecnicamente muito mal. Trocou-se o goleiro, Felipe, muito mal também. Roquenide entrou, tornou-se herói do Santa, mas há quem diga que o crescimento do Roquenide também tem a ver com o Felipe Alves, que sempre teria respeitado a mudança realizada pela comissão técnica, que tem que assumir a responsabilidade sempre quando faz a troca no gol, que é uma posição de confiança. Então o Marcelo Cabo teve que trocar, e quem está saindo precisou respeitar a decisão, e o Felipe teve a humildade de respeitar, não de gostar, porque ninguém gosta de sair do time, ninguém fica satisfeito com isso, mas evidentemente que essa escolha feita pelo técnico Marcelo Cabo, ele teve que assumir a bronca, como se fala na gíria, assumir a responsabilidade. E é isso, o Santa respira aliviado, o fim do Calvário. A gente espera que o Santa não volte a jogar a Série D, não combina com o Santa nunca pôde se acostumar com isso, nunca devia se acostumar com isso, de jogar a pior divisão do Brasil, competição com muitos problemas estruturais. É claro que a CBF tenta de alguma forma minimizar isso, mas temos muitos problemas na competição, logística, estádios, estrutura mesmo. É uma competição de muito menos visibilidade, apesar das transmissões recentes terem elevado a audiência, sobretudo com o Santa Cruz em campo. O Santa Cruz elevou a audiência dos canais envolvidos na cobertura, sobretudo Metrópolis, em parceria com a TV Coral. Então houve um resultado importante em relação a isso. Mas o Santa agora vai jogar a semifinal contra o Maranhão. Primeiro lá, depois aqui. Quem passar pega Barra ou Inter de Limeira para ser campeão. A essa altura todo mundo já é campeão. O quarteto formado por Santa Cruz, Maranhão, Barra e Inter de Limeira vão jogar a Série C do próximo ano. A gente vai se aprofundar mais sobre o futuro do Santa Cruz na próxima temporada.
com uma SAF que vai sair do papel, já saiu do papel, mas que será homologada, oficializada em poucas semanas. Há uma promessa do Irã Barbosa no gramado ontem nas dunas, falou sobre isso a mim e também a João Vitor da Rádio Jornal. Então é uma SAF muito próxima. Agora, só para finalizar, gente, eu teria que chegar nesse também personagem importante nesse processo de reestruturação do Santa Cruz, que se chama Bruno Rodrigues. Bruno, para muitos, novo no futebol, porque ele teve serviços prestados, mas pouco se falava nele dentro do Santa Cruz. O Bruno é político, o Bruno ocupa um cargo importante, né, como presidente da Central de Abastecimento do Ceasa. Então, é um homem bem sucedido na carreira política, muito envolvido na política, mas foi transferida para Bruno Rodrigues a responsabilidade de ser presidente do Santa. No pior momento do clube, ele teve coragem de assumir essa bronca. Bronca muito grande, clube sem credibilidade, com 8 folhas em atraso. Eu cansei de ir para o Arruda, na época da mudança, Antônio Luiz Neto, Jairo Rocha, quem será o presidente? Eu cansei de ir para o Arruda para fazer noticiário, para fazer apurações, e eu fui muito abordado. Paulo, fala do salário, por favor, fala do salário, por favor. E não houve perspectiva. Antônio Luiz Neto deixou o clube sem calendário e sem divisão nacional, e Jairo Rocha também não pagou o salário, e tudo caiu em cima de Bruno Rodrigues. Santa Cruz sem divisão, sem perspectiva, sem credibilidade, sem dinheiro. O Arruda com o gramado todo amarelado o gramado do Arruda, parecendo o campo de várzea. O Arruda abandonado e o Santa sem perspectiva. Mas o Bruno honrou sempre o compromisso e a palavra, falando, prometendo e cumprindo. Porque o que acontece no futebol é o seguinte, acontece em outras áreas também, mas sobretudo no futebol acontece o seguinte: a promessa que não é cumprida. Muitas vezes está atrasado o salário, como atrasou do Santa Cruz esse ano, atrasou o salário do Santa Cruz há alguns dias, e o Bruno prometeu. A diferença da palavra: promete e cumpre, promete e não cumpre. Quando o jogador não confia no dirigente, complica. Quando atrasa o salário, mas a promessa é cumprida, o dirigente ganha respeito do jogador. Ganha respeito do jogador. Então criou-se inclusive essa dúvida sobre o Santa Cruz na caminhada mais importante. Atrasou o salário na reta final da Série D. Pronto, não vai subir agora. Não vai subir por conta disso. Mas o Bruno montou uma força-tarefa e a SAF chegou junto. Isso já foi confirmado. A SAF chegou junto com um aporte importante para a premiação, pagamento de salário. O Santa Cruz está totalmente em dia, e essa foi uma tônica na gestão do Bruno até o momento. Eu não tenho aqui procuração para defender ninguém, mas preciso ser justo com a gestão de Bruno Rodrigues, que uniu, ou tentou unir, porque não é fácil, as diferentes alas políticas do Santa. É o grupo de Joaquim e o grupo da situação, o grupo de Tininho, como muita gente chegou a falar. Então juntou Alain, Hidalgo, Benevides, Losimayer, pessoas de alas diferentes do Santa. Alguns eram do Pro Santa, alguns sempre caminharam com o Tininho, né? Mas se nunca houve um entendimento 100%, porque as cabeças pensam diferente, mas tudo foi em prol do Santa. No final das contas, e houve também uma briga política muito negativa no Santa, na reta final de competição. O próprio Galhardo, que não era para se meter no assunto, falou sobre o assunto, não era para se meter. Então,
o Santa conviveu com turbulência durante a sua caminhada para o acesso. Foi difícil a caminhada. A negociação com a SAF, a relação ali desgastada em alguns momentos do Irã Barbosa com Bruno Rodrigues. Trocaram farpas e hoje estão lado a lado, aparentemente bem alinhados. Então o Santa teve uma caminhada muito difícil, mas conseguiu. Garantiu o calendário, pagou o salário, negociou a SAF, voltou a ter Copa do Brasil, voltou a ter divisão nacional. Então a gestão do Bruno merece aí o nosso respeito. Temos que evidenciar o Bruno. O trabalho continua, vai terminar a temporada na Associação Santa, mas já com a chegada da SAF praticamente já oficializada, já é uma realidade a SAF do Santa Cruz. Para muitos não era, mas será. O Santa Cruz será SAF em pouco tempo. Vai começar 2026 com a perspectiva de investimento maior, só que não é só no futebol. É no clube, na estrutura física, na base, CT, dívidas, RJ, é muita coisa para resolver. Mas o Santa está de parabéns, o acesso foi muito bom para todo mundo do futebol de Pernambuco. Claro que os rivais, nem todo mundo torce a favor e está tudo certo. Ninguém tem que ser rubro-negro e torcer para o Santa, alvirrubro e torcer para o Santa, mas é inegável que foi muito bom para o futebol local o acesso do Santa Cruz para a Série C da próxima temporada. O Santa Cruz vai para a Série C já tentando o acesso para B, que é a segunda competição mais importante do Brasil, ou no caso, a divisão mais aceitável, claro, depois da elite do futebol nacional. Parabéns, Santa, a gente vai ainda se aprofundar mais sobre o futuro do Santa Cruz, mas agora é celebrar o acesso para a Série C, e agora vem semifinal diante do MAC, o Maranhão Atlético Clube. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima.